Aprendemos que 1 mais 1 é igual a 2. Simples, certo? Mas o mundo de hoje não é simples assim. Então, o que acontece se olharmos por um novo ângulo? Podemos fazer algo maior? Se combinarmos criatividade humana, paixão e experiência com a melhor tecnologia, podemos ir além, construindo confiança, hoje e amanhã. Uma comunidade de solvers que se une para criar novas soluções para novos tempos. Essa é a nova equação. A transmissão desta live tem o oferecimento de Razonete Contabilidade Digital, a primeira contabilidade digital do Brasil, e MyDuals Benefícios, gestão de planos de saúde para a sua empresa. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos na abertura agora de mais um evento, o primeiro evento desse ano do IBEF Rio Grande do Sul. Queria agradecer aos nossos patrocinadores de gestão, KPMG, PwC e Carpena Advogados, e também agradecer aos patrocinadores deste evento, a Razonete, Contabilidade Digital, e a MyDuals, Benefícios. Hoje também é um dia muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher, né? Então faço aqui a minha referência a todas aquelas executivas de finanças que tratam muito bem, né? E representam muito bem as nossas empresas. Aqui hoje temos um evento muito interessante, falando um pouco sobre a NRF, evento em Nova York, sobre tendências, e agradecer hoje que temos 4 painelistas muito qualificados aqui para conversar com a gente. Eu vou passar a palavra, então, para a Júlia, que vai comandar esse nosso debate de hoje. Júlia? Bom, agradeço o convite, então, do IBF para mediar esse evento de hoje, num dia especial aqui. Estou cercada de 3 executivas e a gente vai falar um pouquinho da NRF, de inovação, de varejo e também um pouquinho do Salt Summit, que é o evento que vai acontecer em maio em Porto Alegre. Então, acho que vai ser um bate-papo bem informal, assim, uma troca de ideias, um pouquinho das experiências que elas tiveram em Nova York e o que a gente vai conseguir trazer para Porto Alegre. A nossa primeira palestrante hoje é a Fabiana Tacola, diretora de operações da Lojas Renner. Fabiana acumula cargos de liderança há mais de 20 anos, com experiências no Brasil e na América Latina. Fábio, conta um pouquinho para a gente como é que foi a tua experiência na NRF e o que a gente traz de aprendizado de lá. Boa noite, Júlia. Boa noite, Priscila. Priscila, tudo bem? Obrigada, Jean, pelo convite. Obrigada por estar aqui. Bom, falar de varejo é uma coisa apaixonante, né? Então, e aonde a gente está, a gente discute e é uma evolução contínua, né? O tempo inteiro é uma revolução, não é nem uma evolução, é uma revolução o tempo inteiro. Eu acho que, assim, o grande insight, né? Primeiro, falar um pouco do que é a NRF, não sei se todo mundo sabe, mas acho que vale a pena falar, né? Ela é um evento importante, é a National Retail Federation, ela é uma associação, uma federação de várias empresas de varejo, aliás, ela é gigante, a maior indústria, né, privada de conglomerado assim, de varejo, e ela traz sempre para a gente muitos insights do que está acontecendo com o varejo no mundo, quais as transformações, e não só do ponto de vista de varejista, né? Você tem vários tipos de varejo, mas você tem, assim, desde o tipo de comportamento de consumidor, você tem revolução tecnológica que está por trás. Então, ela é sempre um aprendizado, a gente sempre dá um pulo lá e dá uma xeretada e está sempre antenado, quem trabalha com varejo é bem importante, porque traz muitos insights para ver se você está acompanhando toda essa evolução, né, que acontece e que é muito dinâmico no varejo. Eu acho assim, eu vou pedir até para me apoiar aqui no material para a gente estar conversando. Eu acho que esse ano tiveram 8 temas fundamentais, são muito, assim,
São vários temas ao longo do evento, né? Essa feira ela é guiada, tem muitas empresas que são especializadas em guiar executivos, e, por exemplo, a BTR Varese, com quem eu acompanhei, mas tem várias outras que também participam, e ela tem uma apresentação de tudo que tem de novidade nesse mercado, desde a arquitetura de loja, de ambiente, a visitas, empresas de novo de tecnologia, tudo que tem de evolução desse mercado, a gente consegue capturar um pouquinho nesses dias. É intenso, é muito bacana e é muito estimulante. Eu acho que esse ano foram 8 temas, a gente vai até conversar um pouquinho, vamos dividir aqui a pauta, né, para falar deles, mas se eu vou pedir só para a gente passar aqui, mas o que é importante falar, né, em geral? Primeiro que o mundo está vivendo uma disrupção muito grande, né? Uma evolução de incerteza muito grande. Então, a gente está passando por mudança. Isso independe de ser varejo ou não ser varejo, acho que para tudo, né? Então, um novo ambiente de negócios está aí, e todas as empresas estão discutindo, de qualquer indústria, inclusive. E, claro, a gente passa muito das incertezas, né? O dia de amanhã, né? Como é que nós vamos sobreviver? Passamos pela pandemia, ela foi uma das grandes aceleradoras e causadoras dessa disrupção, mas principalmente para o varejo, mas de qualquer forma não é só isso, né? É até a forma como a gente encara as mudanças e as transformações que estão trazendo para a gente, principalmente para os executivos, para as empresas em geral, como sobreviver a esse novo momento e essa nova forma de trabalhar no dia a dia. Um segundo item super importante, que foi comentado muito, é o que está acontecendo com o supply chain, né? Que é essa revolução do supply chain. Então, assim, a gente até vai brincar, vai entrar um pouquinho, mas assim, o grande problema do mundo era não ter matéria-prima, não ter produção, né? Ter limitação de capacidade produtiva. Isso não é mais o grande problema. O mundo não está com problema de capacidade de produção. A gente tem eu diria assim, um grande problema de hoje é a distribuição, é como fazer chegar no momento certo, no lugar certo, e as empresas estarem principalmente preparadas para atender seu consumidor. Então, acho que é um grande ponto importante dessa discussão que a gente viu lá. Falou-se muito de novas tecnologias, isso vem se falando direto, faz parte da evolução de qualquer indústria, principalmente do varejo, e principalmente pós-pandemia, por ter acelerado demais o processo digital, né, das empresas e dos consumidores em primeiro lugar. Falou-se muito do metaverso, né? O que é que vem pela frente de novidade, a Priscila vai dividir com a gente, vai falar muito disso. A nova loja, então o que ela é, como é que ela é de experiência, ecossistemas de varejo, o que é isso, como é que são esses ecossistemas, como é que as empresas estão se organizando para atender esse novo consumidor, esse novo propósito de consumo. Que mais? Muito importante, né? O ESG, ou a diversidade, equidade, inclusão, o quanto que isso é fundamental para a sobrevivência do futuro. Quer dizer, quem não tiver antenado nisso, as empresas que não estiverem colocando nas suas pautas, eu acho que isso é uma questão muito de crença, de valores, né? Mas quem está atrasado com isso também é importante colocar, né, nas suas pautas, isso também depende da indústria. E, claro, revivemos ali a questão de cultura e o papel da liderança, ou da liderança nesse novo cenário, né? Como é que tem que estar preparado, todos os líderes aí que fazem gestão de pessoas, gestão de empresas, como é que a gente tem que estar preparado para tudo isso. Então, se a gente avançar um pouquinho, né, do ambiente de negócio, a gente já falou, então, assim, as compras não são lineares mais, né? Você tem múltiplas jornadas dos consumidores, então a gente fala omni, né? Eles estão off e on ao mesmo tempo, visitando as nossas lojas, consultando o preço no celular, visitando o digital e pedindo para trocar coisas que, né, você comprou pelo digital, teve uma experiência e você vai para a loja muitas vezes para trocar ou para experimentar coisas. A capacidade de transformação das empresas vai ter que aumentar a velocidade, porque é muito rápido a disrupção desse negócio,
né? Então, não só do comportamento do consumidor, mas é tudo que chega na mão dele, está tudo na palma da mão. Então, a gente tem que estar, as empresas têm que estar na palma da mão. Então, o cliente, eu brinco muito, eu vou parafrasear uma frase da Renner, né? Você tem seu estilo, a Renner tem todos, a gente brinca muito lá assim, olha, você tem seu canal, a Renner tem que ter todos. Então, a gente precisa estar aonde o consumidor está. E isso é muito importante. Isso não tem a ver só com velocidade, isso acho que foi um dos grandes temas de discussão desse momento, tem a ver muito com a agilidade, tem a ver muito com a capacidade de você se transformar, a adaptabilidade. Então, acho que o grande ponto ali, né, desse ambiente meio incerto que está trazendo para a gente, como gestor, né, das empresas e como líderes de negócio, é como é que a gente se adapta e como é que, não só a velocidade, mas a própria adaptação mesmo, né? A própria ser esperto, é ficar esperto com os canais que estão surgindo por aí. E, claro, o mundo de incerteza, muita incerteza de consumo, previsibilidade de demanda, eu acho que tem muita coisa que está sendo colocado nos negócios, né? Cada vez mais dados, a gente precisa deles para trabalhar, para ter assertividade, para previsibilidade que não é mais agora longo prazo, né? A gente tem que trabalhar com metas muito mais curtas, mas eu acho que é um ambiente importante, né? Vamos lá? Então, a gente brinca muito, né? Sim, velocidade era um ponto importante para o varejo, não é só velocidade, é o quanto o varejo vai se adaptar às novas condições de mercado. Supply chain, vou entrar um pouquinho aqui, né? Então, falamos já da questão de que o problema não está mais na produção, né? Na capacidade produtiva, não é mais esse o ponto. Mas a gente está falando muito de timing de entrega, de estar com o produto no lugar certo, na hora certa, para atender uma demanda. Essa previsibilidade de demanda, de novo, tem a ver com dados, tem a ver com o uso de capacidade, tem a ver com a forma como você distribui. A grande questão da logística está no transporte, né? Está no planejamento. Então, se antigamente a gente brincava de planejar, agora sim, ó, o esforço de planejamento ele está a potência N, né? A gente tem que procurar trabalhar com planejamento, porque senão você perde mercado por minutos, por segundos. Se você não tiver com o teu produto certo, com a tua velocidade, com a tua preparação de base, não basta. A gente tem um varejo físico muito forte, né? Um offline, de muitos anos, e a gente vive muito isso. O quanto que o digital entrou e o quanto que, se você não estiver atento, não basta mais ter só o ponto físico. Você tem que atender o teu consumidor, senão você já está perdendo market share deste negócio, principalmente o nosso, que é confecção, né? E, claro, comentou-se muito da questão dos dados, que são importantes, e comentou-se muito do case Amazon, né? O quanto as empresas elas estão se verticalizando nessa questão logística. Então, algumas se distribuem e outras não. Estão abraçando controlar toda a cadeia, né? Então, eu tenho o centro de distribuição, eu quero ter o transporte do last mile, eu quero ter avião, eu quero ter navio, eu quero ter container. Elas começam a aumentar a sua verticalização justamente para dominar essa questão da distribuição, que ela vai ser um ponto-chave para o varejo. Que mais? Eu acho que tem um ponto de loja aqui que eu queria comentar, que a gente vai passar, que é o papel das lojas, né? Tem a ver com novas tecnologias, as experiências, o que a gente traz para cá. Vou deixar um pouco a Priscila falar, que eu sei que ela ia falar bastante disso. Só tem uma frase que eu gosto de falar aqui, que eu trouxe com um aprendizado muito grande, não é minha, mas eu acho que ela é bem importante, sem pirotecnia. A questão não é mais ser pirotécnico, né? Não é ser legalzice. A questão é entregar algo que o consumidor vai realmente valorizar. Senão as empresas vão gastar muito dinheiro, e gastaram muito em várias inovações, várias legalzices, mas que eventualmente o consumidor vai achar aquilo inútil.
Então, eu tenho vários exemplos, a gente experimentou nesses últimos 2 anos um monte de iniciativa, mas o quanto isso é efetivamente legalzice, o quanto isso é efetivo para o consumidor, para uso, eu acho que aqui está o grande pulo do gato e se falou muito disso, né? Só te complementando, teve uma frase bem emblemática sobre isso, né? O consumidor, só é inovação quando o consumidor identifica aquilo como tal. Se o consumidor identificou como inovação, ok, check, é inovação, Check. Se não é legalzice, se não é invenção, né? A gente fica inventando. Acho que essa é uma pegada bem importante, acho que é um aprendizado. Quem viveu esses últimos 2 anos está aprendendo isso rápido, né? Que mais? E a loja? Eu acho assim, tem um ponto da loja, né? A gente trabalha muito com varejo físico, muito forte, ela é um apoio muito grande, ela é um ponto importante, mas ela tem um novo papel. No nosso caso, nós experimentamos que ela tem mais experimentação. Ah, Fabi, mas roupa é sempre um exemplo de experimentação, mas não é só isso. Tem uma experiência diferente na loja. Então, existe um contato com as novas tecnologias, contato com baixar um app para fazer um pagamento e evitar o caixa, um contato com novas tecnologias de autoatendimento. Então, e são experiências que tem gente que, no nosso caso, nunca tinha vivido. Então, estão experimentando através das nossas lojas toda essa experiência digital e experimentando também algumas outras coisas interessantes, como, por exemplo, a gente vai falar um pouco de sustentabilidade, de circularidade, coisas que é papel nosso como varejo, e a Renner se propõe muito a isso, né, como líder, até para guiar esse consumo mais consciente, essa moda mais responsável, mas também guiar por uma transformação digital. Ah, mas o consumidor já está. Mais ou menos, né? Que nem a Priscila falou, às vezes ele não usa tudo. Ele experimenta algumas coisas, mas nem tudo ele ainda se adaptou ou se transformou totalmente, né? Então, a gente vê muito isso. Outro papel muito importante das lojas para o nosso negócio é o quanto elas viraram hubs logísticos. Elas passaram a ser pontos muito próximos da casa dos clientes. Então, para a gente, a conexão da entrega mais rápida, do serviço, de prestar esse serviço de troca, mesmo eu indo numa experiência digital como eu uso a loja, ficou fundamental. E outra coisa muito importante é que essa loja, ela passa a ter indicadores, esse negócio passa a ter indicadores diferentes. Então, a gente antigamente olhava a venda por metro quadrado, né? Pode passar. A venda por metro quadrado, pode passar também. A venda, o fluxo, né, de pessoas, o ticket médio, a gente usava, né, alguns crescimento versus ano anterior, margem bruta, natural, né? São indicadores super importantes, né? Operacionais, financeiros, mas a gente precisa colocar outros no ingrediente de avaliação de uma loja, né? E de um negócio, não é só uma loja, é uma experiência omni diferenciada. Então, para a gente, esse novo conceito de varejo, ele entra com identificação de cliente, né? O check-in do cliente, se eu identifico os dados desse cliente, se eu sei o comportamento de uso desse cliente, eu sou mais assertiva nas coleções, na oferta, né? No que é relevante para o consumidor. Então, muito importante para a gente identificar isso. A gente fala muito de frequência, recência, valor, o lifetime value de um cliente. Então, isso vem para a mesa. Não é mais só olhar a venda só por metro quadrado, eu tenho que olhar o quanto este cliente traz de valor na história dele, o quanto ele vai ficar conosco, né, nesse caminho, nessa jornada. Por isso, a entrada dos ecossistemas também tão importante para o varejo sendo discutidos, que é o quanto você consegue plugar, né, e ter propósito para esse cliente, e ele, quanto mais ele puder navegar com você como varejista, é muito importante. Então, você reter esse cliente em toda a sua experiência, né? Então, você tem que agregar serviços, você tem que agregar condições de comunicação, conteúdo, ter valor para esse cliente. Ah, mas vocês são um negócio de moda. Sim, a gente é referência, a gente se propõe a ser,
um varejo líder, né, de moda na América Latina, mas ser líder de moda não significa só vender roupa, só vender moda. Tem que vender experiência, tem que estar com esse cliente em contato com você, tem que estar com esse cliente acessando o seu app, tem que estar com esse cliente comunicando com a marca, aprendendo, discutindo, ensinando para a gente. Então, essa ligação com o cliente no centro parece uma bobagem que a gente está repetindo já há vários anos, mas eu acho que ela vem muito mais forte. E acho que a NRF deixou isso bem claro, e a gente que viveu essa experiência desses últimos 2 anos, principalmente, tem percebido o quanto que isso tem tido valor, né? Tá trazendo uma forma de avaliar negócios diferente, né? O quanto que você é relevante como marca e como valor para aquele cliente. E tem tudo, tem conteúdo, tem produto financeiro no meio, a gente, no nosso caso, mas acho que em geral para os varejistas eles agregam muitos outros serviços para o seu negócio, que é muito importante. E por fim, a agenda de ESG, que eu acho que é uma coisa assim, a Renner tem feito isso há muitos anos, não é de hoje, é uma questão de valor, o quanto que a empresa acredita como líder de moda, o quanto que ela tem que ser responsável dentro da moda, né? Em termos de ressignificar isso até, né? De princípios de circularidade, princípios de equidade, princípios de diversidade. A gente trabalha com varejo, trabalha no Brasil, no caso da Renner, estamos na Argentina e no Uruguai, mas o quanto que a gente tem que representar o que é a sociedade dentro da própria empresa. Isso é um valor, a gente acredita muito nisso. Então, há muitos anos a gente vem trabalhando nisso. Não é uma agenda de 1 ano, 2 anos, é uma agenda de longo tempo. Então, nós temos compromissos públicos, a gente trabalha muito com a questão de energia, por exemplo, de renováveis, a questão de matéria-prima, de algodão certificado. Então, isto, coisas que a gente trouxe para a mesa há muitos anos e vem construindo essa relação que nós acreditamos que será um grande valor das marcas para o futuro também. Então, o quanto que a gente é responsável e ajudando o planeta e ajudando as pessoas a serem mais conscientes com tudo, não só com o ambiente, né? Com a parte social também, com a parte de gestão, né? Também. Então, acho que a gente tem trabalhado muito nisso. E um último ponto só, que é o ponto de o papel desse líder, né? Que fica muito louco, mas ele só agrega, né? Parece que é um super-homem, né? O que esse líder tem que ser hoje em dia de negócio? Acho que se discutiu muito isso, e acho que tem alguns insights para a gente passar, o quanto que a gente traz, o quanto ele tem que ser adaptável, que nós já falamos, o quanto que ele tem que ter essa mentalidade principalmente de transformação, de ser ligado no cliente por obsessão, não é ligado por tema ou por objetivo, é por obsessão, né? O quanto que a gente precisa prestar atenção no consumidor. Então, não é mais só ofertar um produto, é uma relação com o consumidor. Então, isso é uma relação duradoura. Então, o quanto que esse líder tem que estar antenado nisso e o quanto que a gente precisa mudar o nosso mindset, né? Para estar adaptável a esse novo mundo. Show, Fabi. Acho que tu deu uma boa introdução aqui, né, do que foi a NRF, depois de 1 ano online, que foi ano passado, e esse ano voltando ao presencial. A gente tem aqui uma dupla de Priscilas hoje, e a nossa próxima palestrante é a Priscila Drebs, que é sócia e diretora da Lojas Labs, empresa fundada pelo seu avô, Otélio, há 65 anos. A Priscila também é investidora de startups, aceleradoras, fundos de venture capital e mentora de empreendedores, embaixadora da Endeavor. Atualmente lidera a fintech Lydia Bank, plataforma de conta digital e crédito. Priscila, conta um pouquinho das suas percepções, o que tu viu, o que tu traz para a gente hoje. Pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando um pouco e compartilhando, né, as minhas visões. Não posso deixar de dizer também, né, da questão do Dia da Mulher. Então, a gente está falando de NRF, de inovação, de Salto Summit, mas, né, estamos aqui como 4 mulheres, né, empreendedoras, executivas aí com todos os papéis que a gente sabe
que as mulheres precisam ter além do profissional, né? Que são algumas exigências aí que a gente acaba se fazendo. Bom, mas falando da questão da NRF aqui, é um prazer falar, eu já fui a vários eventos, né, há vários anos eu vou na NRF, é um evento que já existe há mais de 100 anos, né, então ele realmente é histórico, é marcante né, no mundo, ele é o maior evento de varejo do mundo, então, e ter há tanto tempo assim, né, o ano passado foi o primeiro que não teve presencial, né, só online, mas ele realmente é um evento de referência mundial no varejo. E eu acho que é um tema também, além dos que a gente já, né, tem trazido aqui, mas foi num contexto, falando na verdade do contexto, foi um contexto pós-pandemia, né, ou vamos dizer, ainda em pandemia, mas passando por isso. Então, acho que isso exigiu muito dos varejos no geral, essa questão do físico, né, das lojas físicas, ainda era muito importante, né, o online sim, cada vez mais crescendo, mas no geral dava para ver na fala dos líderes o quanto foi sofrido, né, essa questão aí, claro que tem na questão de saúde, sem dúvida, mas muito a questão também econômica, né, o quanto as empresas tiveram que se reinventar, acabaram gastando mais, acabaram, enfim, tendo que mudar processos, mudar jeitos que faziam há muitos anos, e inclusive nós também, né, e foi a gente vê uma Nova York também, que por si só já é uma cidade referência no varejo também, né, o coração do mundo aí dá para dizer, também diferente, né, com menos gente na rua, né, com lojas fechadas, com menos circulação nas lojas, uma própria Apple ali restringindo a circulação das pessoas, que é uma marca que sempre quis trazer as pessoas para a loja para ter a experiência, a usabilidade, e ali tendo que agendar horário, né? Então, quando uma Apple muda esse posicionamento aí, eu acho que é super significativo. E em Nova York, enfim, no geral, ela é diferente, né? Então, e a feira em si, ela foi uma feira muito menor do que os outros anos, né? Ela foi perto de, vamos dizer assim, 1/3, acho que das pessoas que estavam, né, do que normalmente iam, foram o lugar, né, bem mais restrito, ou no mesmo lugar, mas bem mais restrito o espaço que estava, mas é uma feira também que dá para dizer, né, ela é mundial, né, muitos americanos, muita gente de todo mundo, mas vai muitos brasileiros, né, então a delegação foi grande de brasileiros, os grupos que são organizados aí tinha bastante gente. Então, até acho que a proporção de brasileiros foi maior do que das outras vezes, porque a gente encontrava muita gente conhecida, engraçado estar numa cidade tão grande lá como Nova York, encontrando tanta gente conhecida, porque acaba também, acho que claro que tem a questão do conteúdo em si da feira, mas acaba sendo um lugar de muito network também, né, de muitas trocas, onde talvez, não sei se tem algum evento aqui no Brasil de varejo que vá tantos varejistas, vamos dizer assim, de alto escalão, né, então acaba tendo muitos outros eventos paralelos lá e acaba tendo muito network. Então, tantas pessoas que vão, né, a gente vai aqui compartilhar algumas visões, então eu vou dar um pouco a minha visão, né, então cada um vai acabar dando a sua, né, mesmo todo mundo escutando lá a mesma palestra, sai de lá e acaba contando do jeito diferente, então vou tentar aqui compartilhar um pouco do que eu vi. Então, a feira em si, a NRF, né, Big Show, ela é composta pelas palestras, né, tem diversas palestras, né, diversas acontecendo ao mesmo tempo, algumas na plenária principal, acaba tendo, principalmente quando se vai nesses grupos, acaba tendo visitas guiadas, né, nas lojas, para ver na prática como é que funciona essas inovações no varejo, e tem também uma feira onde são expostas várias startups, várias empresas de tecnologia que também já apresentam soluções para colocar na prática, né, todas essas inovações que a gente acaba vendo na teoria, né, oferecendo ali. E ali acaba tendo muitas startups também, que eu acho que a gente está fazendo a ligação aqui da NRF com o evento que a gente vai estar aqui em Porto Alegre, essa relação com as startups, e posso pegar um pouco da minha experiência de ter vivido nesses últimos anos muito próximo das startups, o quanto elas podem nos facilitar
e nos acelerar a questão da inovação, né? Muitas vezes nos desafiam, né? A gente, como vendo algumas empresas maiores, o quanto é desafiador inovar e o quanto uma startup muitas vezes consegue fazer de um jeito mais fácil, mais rápido, mais barato, né? O famoso MVP. Então, o que a gente pode aprender com essas startups, com essa agilidade, com essas tecnologias, né? Ou usando, ou, né, se associando, ou enfim, ou até aprendendo modelos de negócio, aprendendo jeitos de trabalhar que se pode aplicar nas empresas. E acho que é uma questão das startups, o quanto elas podem ajudar, mas o quanto elas podem fazer a gente pensar diferente, né? Essa questão do mindset, essa questão que a gente estava falando aqui de ser focado no cliente, né? Ter realmente o que é inovação, né? Que a gente falou, mas inovação realmente é o que o cliente nota, né? Que problema que a gente está resolvendo para o cliente. Então, muitas vezes, para não fazer legalzices, né? Para não fazer, botei aqui uma experiência nova na loja, né? Uma experiência nova, mas se o cliente não vê valor, realmente não adianta nada, né? Então, é o famoso, a tecnologia é um meio, né? Mas o que a gente está resolvendo para o cliente. Acho que a gente aqui também, falando dessas conexões que existem, além desse evento que a gente vai ter aí nos próximos dias, a gente gostaria de citar também um exemplo de inovação que a gente está tendo aqui no estado, é o Centro Caldeira de Inovação, né? Que acho que a gente está lá também, hoje mesmo passei o dia lá, está sendo um lugar muito legal, né? É uma iniciativa que está sendo feita aqui em Porto Alegre, aqui no estado, que já foram feitas em outros lugares, Santa Catarina, enfim, no Nordeste já teve alguns lugares também, mas aqui foi uma questão que ela é recente, mas como foi rápido, que pegou, né, que tem bastante empresas, que tem startups, que tem eventos, e está sendo um centro de inovação ali, né, um centro que possibilita essas trocas de ideias, essas trocas de informações ali, essas conexões possíveis. Um outro ponto que eu gostaria de falar aqui também, eu acho que né, a gente está falando de varejo, mas o varejo ele é muito próximo também de financeiras, de bancos, de crédito, né? Eu mesmo estou mais focada na parte financeira, mas esses mundos, né, varejo financeiro, acabam sendo muito próximos. Um ponto que agora também está na moda, se falou um pouco na NRF, é o famoso BNPL. O que é o BNPL? É o Buy Now, Pay Later, que os americanos algumas vezes estão trazendo como se fosse a maior inovação do mundo, mas na verdade é o nosso crediário, né, que já existe, a não ser o velho crediário, que já existe lá há muitos anos. Já aqui no Brasil, né? Claro que talvez de uma maneira um pouco mais de tecnologia, com um pouco mais de facilidade, mas o comprar a crédito, né? Que aqui é muito já comum, né? Recebe o produto agora e vai pagando parcelado, né? Eles estão descobrindo isso não sendo só no cartão de crédito, né? Então, essa proximidade, né, entre varejo que acaba sendo simpático, acaba acolhendo o consumidor, né? Acaba sendo cada vez mais se fala de que tem que ser prazeroso ir na loja, porque senão só compra pela internet. Acho que essa característica, juntando com o crédito, que algumas vezes talvez o banco ele é mais frio, né, ou até de certa forma os bancos afastaram os clientes da loja, né, mas juntando essa questão de dar a solução de crédito, né, mas ao mesmo tempo a questão da experiência que o varejo traz, ou dessa proximidade, né, acho que é um ponto importante de citar. E outro ponto também que eu gostaria de trazer aqui é essa questão também de cada vez mais a humanização, né? Então, são os dados que a gente tem que olhar, sim, mas sempre é o comportamento do consumidor, o porquê que o cliente fez isso, o que ele realmente quer, e a gente olhar cada vez mais o consumidor, sim, mas é toda a cadeia envolvida, né? Pode ser os colaboradores, então, quanto mais a gente tiver uma empresa trabalhando por propósito, né? As empresas têm que ter lucro, sim, claro, não tem como não viver sem lucro, né? Mas ela precisa ter um propósito maior, porque cada vez mais os consumidores estão notando isso, estão escolhendo comprar de empresas com propósito, né? E os próprios colaboradores também, né? Eles acabam querendo trabalhar na empresa que está fazendo a diferença, né, na vida das pessoas, enfim. Então, acho que esse é
esse é um ponto importante, assim, da humanização, do propósito, sempre pensar nas pessoas, né, que esse é realmente o grande objetivo, e aí a consequência acaba sendo, né, as questões financeiras, econômicas, enfim, mas acho que esse é um ponto aí. Enfim, trouxe minhas visões iniciais aqui, depois a gente vai seguindo. Ótimo, Priscila. Vou passar para outra Priscila, que a gente tem bastante assunto hoje, e ela vai falar de metaverso, né? Que eu acho que é a grande novidade, enfim, que a gente trouxe na NRF. Então, Priscila Barbosa, gerente executiva de marketing e comunicação do Grupo Panvel, publicitária e master em economia comportamental pela SPM. E tem passagens como head de marketing para marcas como Grupo RBS e Vompar Coca-Cola. Priscila, conta aí um pouquinho. Oi, gente, boa noite. É uma responsabilidade estar aqui do lado dessas mulheres. Eu estou me sentindo muito chique de estar aqui. Obrigada, IBEF, aí, pelo convite. Vim dividir aqui com vocês, acho que um dos temas de maior curiosidade, né? O que teve maior repercussão na NRF. No entanto, acho que não é um dos temas mais, não tenho certeza, não é um dos temas mais urgentes, né? As meninas trouxeram aqui temas que são super urgentes para o varejo, que é realmente essa adaptação que aconteceu nesses 2 últimos anos e que conta também muito com a inovação, né? Que é o grande pano de fundo aqui dessa nossa conversa, né? Já que a gente vai terminar lá no South Summit. Para o Grupo Panvel, por exemplo, a frente de inovação ela é muito importante. Nós temos um ecossistema de inovação conectado através da marca Panvel Labs, onde a gente conecta e acelera startups. Também temos um espaço lá no Caldeira e o Grupo Panvel será aí um dos grandes patrocinadores do Summit, porque a gente realmente acredita na força do ecossistema de inovação para a gente conseguir acelerar este varejo que se modifica todos os dias, que tem aí de forma estrutural, pontos muito importantes que não vão mudar, mas que precisa, numa velocidade muito grande, absorver novos comportamentos, né? Porque o varejo, ele é sobre com quem a gente está falando todos os dias, quem a gente está recebendo, e nós precisamos nos adaptar, né? Pensar, em primeiro lugar, para quem que eu estou vendendo e o que ele espera, como ele quer pagar, por que meio ele quer pagar, onde ele quer comprar. E se a gente não estiver respondendo todas essas perguntas, a gente não está colocando o cliente no centro, né? E o metaverso, no fim do dia, é a nova forma de se relacionar com marcas que vem por aí e que já está sendo vivida pelos alfas, né? Essa geração que será 50% da nossa população ali na frente. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, se o varejo não olhar para isso agora, não estará preparado para receber estes consumidores do futuro. A gente vai abrir a apresentação, eu vou passar rapidamente pelos conceitos, né? Acho que essa é a primeira tela, meninos, então vamos lá. O metaverso, é importante a gente partir dessa perspectiva, né? No pós-pandemia, o e-commerce, ele já é um old commerce, né? Porque ele passou a ser parte da rotina de muitos clientes que sequer tinham esse hábito de consumo, esse hábito de compra, né? Então, ele partiu de talvez compre nos canais digitais para faço as minhas compras pelos canais digitais, né? Então, o metaverso, ele é o terceiro pilar do varejo omnichannel. Então, nós teremos o varejo físico, nós teremos o varejo digital e nós teremos o metaverso. A gente está falando de uma terceira via de varejo. E por isso que ele é tão importante. Ele não é um tema urgente, mas ele é um tema que precisa começar a ser pensado agora. Podemos passar. E a gente precisa fazer essa lição de casa, porque para existir o metaverso, isso passa por uma infraestrutura gigantesca de tecnologia, né? E que o mundo está avançando nesse sentido. Nós estamos caminhando todos juntos nessa direção. Mas se nós, nesses 2 últimos anos, tivemos que aprender a ter um e-commerce da noite para o dia, literalmente, né? A gente está caminhando para este lugar, e este lugar depende aí de uma construção e de um investimento muito grande. Acho que é importante pontuar, assim, metaverso é para todas as marcas, para todas as empresas, para todos os varejos? Não, não é.
Acho que precisa fazer sentido com o teu desenho de futuro de negócio, faz sentido essa marca estar lá, essa marca conversa em que tempo com os consumidores que estarão lá. É uma legalzice? Mas para algumas marcas não é legalzice. Marcas que precisam se conectar com essa geração alfa, que são nascidos pós anos 2000, e que eu preciso formar estes futuros shoppers, eu preciso conversar com essa geração, eu preciso estar lá o mais rápido possível, porque eu preciso fazer um colchão de reputação, de awareness de marca, de consideração para lá na frente converter. Então, por isso é importante. E a gente vai ver aqui algumas marcas que já estão lá e que, em tese, não faria sentido estar lá. Pode passar. O que é um metaverso, né? Talvez a gente esteja conversando aqui com muitas pessoas que talvez já ouviram falar sobre isso, mas não sabem na essência o que é o metaverso. O metaverso, gente, é um ambiente virtual, né? Essa é a grande essência do que é o metaverso. Ele é um ambiente virtual, imersivo, interativo, hiperrealista, onde as pessoas convivem através de uma versão digital de si mesma. Avatares, para ser mais, para usar o termo correto, né? Então, eu tenho uma versão digital de mim mesma. Há 2 anos atrás, certamente a maioria de nós aqui não imaginávamos de fazer todas as nossas reuniões online, né? Ou muito menos num ambiente híbrido. Eu estou aqui conversando com a Priscila e eu tenho, né, um colega que está híbrido, né? Não está aqui fisicamente, no entanto, ele está participando da reunião. Essa é uma nova realidade que nós vivemos. E o metaverso, gente, é exatamente isso. Mas no futuro, fazendo uso de gadgets, de luvas táteis, de óculos e outros gadgets que vão nos ajudar nisso, a Priscila vai estar aqui virtualmente, ela não vai estar aqui fisicamente, no entanto, ela estará. E não só em reuniões, mas também em experiências imersivas, né? Eu posso convidar a Fábio. Fábio, vamos no show do Coldplay amanhã em Manhattan? Vamos, os nossos avatares vão. Isso vai ser normal, né? Nós vamos sair para jantar, eu fisicamente, Fábio no seu avatar. Parece tudo muito louco, parece, mas os jovens já estão vivendo isso no Roblox, por exemplo. Roblox é um game que existe hoje e os jovens se planejam para ir nesse show. Eles vão no show do DJ X e o McDonald's e o iFood liberam preços especiais, combos especiais que vão chegar fisicamente na casa dessas pessoas. Então, o meu avatar está no show, mas eu estou me alimentando de verdade, digamos assim. Pode passar. Parece algo muito distante, né? Mas vocês podem perceber uma onda dos temas, palavras novas, expressões novas, né? Blockchain, NFTs, né? Assim, ter realmente um registro digital de um bem e eu fazer a compra deste bem, eu passo a ter patrimônios virtuais. E o metaverso passa por ter patrimônios virtuais. Vou dar exemplos, tá? O meu avatar, ele não anda sem sapatos. O meu avatar, ele não ele é uma versão digital de mim mesma, portanto, ele é uma versão wannabe minha, é o que eu gostaria de ser, porque no virtual ele é mais fácil de eu chegar lá. Então, esse avatar, ele se veste, ele tem um carro, ele tem uma casa, ele tem um status social nesse ambiente digital. Então, a Ralph Lauren, por exemplo, vendeu milhares de peças da sua marca, Ralph Lauren, sem gastar um fio de linha. Vendeu milhares em uma semana, obteve essa receita sem efetivamente vender fisicamente. Por isso que nós estamos falando de uma terceira via do varejo, né? Então, são novas fronteiras. De que forma esse novo varejo vai se apresentar? Podemos passar. A gente está falando em 2024 aí de um mercado de 800 bilhões de dólares, né? Isso realmente não é uma brincadeira, isso não é um videogame, é uma evolução do varejo,
estarmos conectados com essas novas gerações ou até com novos comportamentos nossos e que passam também por um desafio global que são legislação e regulação deste novo mundo. Se é um mundo virtual que não tem fronteiras, quem regula sobre isso? Então, tem alguns passos ainda, já estamos aqui no ambiente jurídico, não é mesmo? Então, temos aí um grande desafio pela frente de quem faz as leis do metaverso, né? Quais são, inclusive já vimos casos de sequestro dentro do metaverso, de assassinatos dentro do metaverso, então realmente é bastante desafiador, podemos passar. Então, aqui já falei bastante sobre esses itens, podemos passar. Nike, Ralph Lauren estão vendendo patrimônios virtuais. Hyundai. Por que Hyundai estaria lá no metaverso? Porque Hyundai tem como posicionamento de marca, né, tem como desafio de futuro desenvolver, né, novos shoppers. Então, precisa estar em contato aí com essa geração alfa desde então. A Nike, né, tem uma loja no metaverso, esses produtos que tu desenvolve no metaverso, tu pode depois comprá-los na versão física, né, é o que farão no futuro. Então, esse paralelo entre o que acontece no metaverso e o mundo físico, efetivamente, vai ser cada vez mais normal, se é para fazer um paralelo entre novos normais, né? Podemos passar? Aqui alguns exemplos, né, gente, de peças que são feitas no mundo digital, para o mundo digital não, no metaverso, e são comercializadas. Pode passar rapidamente. Aqui é outra marca, né, que tu faz uma assinatura e pode usar aquele outfit naquele mês. Dolce & Gabbana também transformou peças em NFTs, uma coleção, faturou mais de 5 milhões de dólares. Aqui a Nikeland, que eu trouxe para vocês. E aqui, gente, só para fazer um fechamento, assim, já que a gente vai partir para perguntas, eu trouxe alguns highlights. Certamente nós passamos por muito deles, né? A Fábio trouxe bastante, assim, o varejo físico não vai desaparecer, vai ganhar novas funções, vai ser um hub logístico, e as lojas precisam estar cada vez mais flexíveis e adaptáveis a este mundo que muda o tempo todo e que a velocidade vai ser cada vez maior aí nesse contexto pós-pandêmico, passando principalmente por um novo padrão econômico. Os americanos, eles vão viver em crise, o brasileiro já está acostumado, então a gente ouviu muito na NRF, eles muito assustados com essa nova realidade de inflação, né, de custo logístico. Antes era 1.500 dólares, a logística de um container passou a ser 20 mil dólares, isso impacta diretamente na cadeia e assim por diante. Então, se atentar aos novos rituais de consumo, abraçar as mudanças, paradigmas e ter uma execução impecável, mas principalmente líderes de varejo, líderes executivos preparados para essas novas mudanças e que sejam capazes de formar quem serão essas pessoas que trabalharão no varejo daqui para frente, né, diante de todas as novas mudanças. Assim, a explicação mais rápida que eu já dei na minha vida sobre metaverso, mas é mais ou menos isso que eu aprendi, porque não sou uma especialista nesse assunto, afinal de contas. Não, né? super aula, Priscila, acho que foi incrível. Qual que vocês entendem que é a grande lição que pode trazer para o nosso país, né? Que é um país que, enfim, tem muito microempreendedor individual, tem muita gente que é trabalhador por conta própria, está tentando empreender, também saindo de uma pandemia, né? Que as pessoas tentaram buscar outras formas de renda. Daí, acho que a pergunta é para todas, quem quiser começar. Vou começar eu aqui. Júlia, acho o seguinte, primeiro que precisa ser o que quer que você faça, você tem que ser relevante para o seu cliente. Você tem que ser relevante. Então, se colocar, se propuser a fazer varejo, não varejo, serviço, financeiro, você tem que ser extremamente relevante, tem que estar super conectado no seu cliente. Então, independente, e acho que a Priscila tocou num ponto, né, de valor, assim, que você tem que estar com a cabeça no que é relevante para o teu cliente, e você ser, como empresa ou serviço ou qualquer coisa, produto, extremamente relevante na vida do teu cliente, e acho que você tem que ter como propósito
eu concordo, ter um propósito da sua empresa que engaje as pessoas, né? Que traga propósito para as pessoas estarem com você se realizando também. Então, não é mais uma questão só de lucro, concordo super com isso, não é mais uma questão só de alguns indicadores financeiros, é o quanto as pessoas estão engajadas com o seu negócio, né? Então, você tem que se preocupar com isso também. Então, tem 2 valores ali, no cliente, para mim, seja relevante e se preocupe em você ter um propósito como empresa que engaje as pessoas para estarem com você e construírem. Se você tem uma coisa complementar? Posso sim, acho que cada vez mais a tecnologia está mais acessível, né? Acho que as startups estão aí para mostrar isso. Então, claro que algumas vezes para implantar alguma possibilidade nova ali numa empresa grande, pode ter algumas vantagens por ter um pouco mais de recursos financeiros, mas as empresas, perguntando empresas pequenas e médias, podem ter muito mais agilidade, muito mais facilidade, né? E foco no cliente. Então, consequentemente, ela pode está muito mais acessível, muito mais fácil, né, para colocar num site, para fazer um aplicativo, para se associar com alguém. Então, eu acho que é só querer ter foco no cliente, né, colocar em prática, ser ágil, rápido, que pode ter bastante possibilidade, sim. Foco na dor do cliente, né? Qual é a dor do cliente, o que ele está querendo resolver, de que forma eu posso me conectar com ele, né? Tem mudanças bem importantes, né? Uma dor do cliente, assim, de economizar o tempo dele, né? As questões logísticas de entrega, os clientes vão querer entregas cada vez mais rápidas, com cada vez menos contato, com cada vez mais canais onde ele possa se relacionar. Então, empresas pequenas, médias e de qualquer tamanho sempre estarão conectadas com isso. Essa é a minha visão, assim, independentemente do tamanho, está conectada com a dor do cliente, o que a gente precisa resolver, independe do tamanho estrutural, né, que eu tenho. Ótimo, gurias. Eu tenho, voltando, né, que a gente está recebendo perguntas no chat, mas eu tenho uma curiosidade minha, assim, o que vocês veem, assim, a gente tem a NRF, que é a Priscila falou, né, tem mais de 100 anos, então é um evento super estruturado e conceituado, e a gente tem chegando a Porto Alegre o Salt Summit, que também promete ser um evento de inovação, sei que as empresas de vocês estão apoiando, estão engajadas nisso. O que vocês acham que a gente tem que trazer mais de inovação para a nossa cidade e para o nosso ambiente de empreendedorismo, para a gente conseguir fomentar essa cabeça dos executivos, do empresariado, para a gente conseguir disruptar e inovar e conseguir romper algumas barreiras que a gente ainda tem por ser um país menos desenvolvido? Acho que começa pelo mindset, né? De a gente estar aberto e querer fazer inovação. Porque se a gente fica preocupado com a meta do dia a dia ali, com a entrega do mês, o parar para inovar parece ser uma questão assim que atrapalha até. Então, a gente sabe que o inovar, ele é bonito de falar, mas ele é desafiador, porque no primeiro momento ele dá errado, a gente tem que tentar de novo, a gente tem que tentar diferente, né? Mas depois, é claro, que ele dá um resultado, né? Conseguindo executar bem, consegue ter um bom resultado. Então, acho que tá aberto a isso, conseguir criar um ambiente, né, dessa conexão entre as startups e as empresas grandes e investidores, né? Muitas vezes ele até precisa ser um ambiente meio à parte, né? Tem as entregas lá do dia a dia para fazer, mas conseguindo fazer um hub separado, né? Ter alguma visão separada, dando aquele cuidado na parte inicial para depois engrenar e deslanchar. Eu acho que tem uma coisa... Nunca as empresas grandes, por exemplo, tiveram tão abertas e com, assim, tão... para receber empresas menores, empreendedores e abrir soluções. Eu acho que, assim, eu vejo a Renner, uma empresa de mais de 50 anos, super tradicional, ela está inteirinha aberta hoje para preservar o seu dia a dia, ela tem, claro, ambientes, formas, agilidade, tem uma forma de trabalho diferente, até para a gente poder ser mais disruptivo e acelerar a velocidade, mas eu acho que o mindset já mudou. Então, eu vejo grandes empresas, eu estou dando o próprio exemplo da nossa, é assim, inteirinha aberta. As portas nunca tiveram tão abertas para as pessoas, para as empresas menores, para os empreendedores, para a juventude,
que vem com umas ideias malucas, talvez levasse anos para um diretor te receber numa empresa grande. Isso é assim, ó, vamos lá, tem pitch semanal nas empresas grandes, é aberta a porta, tem ambientes muito legais de desenvolvimento que facilitam essa conexão. A gente está lá também no Caldeira, justamente para isso, para se aproximar, porque senão também as pessoas não chegam, acham que não vão me receber. Então, isso eu acho, mas assim, eu nunca vi um ambiente tão propício para isso. As pessoas só precisam estar nesse ambiente, sabe? Ter coragem, os pequenos empreendedores, de encarar e de estarem lá presentes e mostrando suas ideias. Claro, né? Acho que também vindo de um evento desse porte também fomenta, né, esse tipo de iniciativa. Outro ponto, a Fábio comentou sobre a verticalização dos negócios, exemplo da logística. A Priscila comentou sobre os novos pilares do varejo. Que novas capacidades as organizações e os líderes precisam ter para se manterem relevantes e atualizados nesse novo mundo que está se propondo pós-pandemia? Deu um suspiro aí, Priscila, tem que responder. Tem a Carla Harris, se eu não me engano é esse o sobrenome dela, fala muito sobre isso, do líder ser vulnerável. Passa muito por vulnerabilidade, e a Fábio falou, né, nunca as marcas estiveram tão abertas, que também passa por vulnerabilidade, né, de assim, dizer, não sei fazer, né, vem aqui me ensinar. E eu acho que os líderes que se colocam também nessa posição de que estão em processo de aprendizado, que têm suas vulnerabilidades, o time consegue acessar mais, né? Os liderados o acessam mais. Acho que tem uma questão humana envolvida nisso, né? A gente nunca, acho que a pandemia trouxe essa perspectiva de que o mundo realmente ele é globalizado, né, no sentido mais pequeno e junto da palavra, né, o mundo passou pelo mesmo problema, as fronteiras, as não fronteiras da comunicação nos fazem conseguir ser empáticos com a situação que está acontecendo agora, né, na Ucrânia, quando, acho que existe uma questão de humanidade, de relações humanas muito mais presente no nosso dia a dia, e pensar no cliente, pensar no time, desenvolver pessoas, ser um líder capaz de dizer, não sei, e vem aqui me ensinar, ou estou disposto a aprender, é a minha crença de que é um grande passo para a evolução, né? Da gente sair de um lugar, sou esta empresa, sou este executivo, sou este líder, sou este funcionário, e todo mundo está aqui nessa mesma jornada difícil, né? Todos os dias, sempre um novo dia. Esse é o ritmo do varejo, né? Eu tenho essa frase, do ritmo do varejo, o ritmo do varejo é esse. Todos os dias, e que não são mais dias, né? Porque agora é 24/7 no digital, a gente nem fecha mais a porta e abre depois, né? Então, esse constante crescer, aprender e tal, é a minha visão sobre saber lidar com esse novo lugar, essa nova realidade. As novas qualidades e desafios que o líder tem, né? Um novo líder que quer se adaptar a esse novo momento. Por isso, vocês querem complementar alguma coisa? Ou compartilham que essa vulnerabilidade, essa questão de estar aberto para conseguir se adaptar a esses novos momentos é essencial? Sem dúvidas, é muito essencial, e acho que uma das capacidades cada vez mais ter inteligência emocional, né? É conseguir ser resiliente, né? É conseguir estar no caos, ali acontecer um problema, mantenha calma, né? Conseguir tirar o melhor de cada pessoa, né? Ter paciência para conversar, para desenvolver, para engajar. Então, acho que essa questão da inteligência emocional, eu acredito que faz muita diferença, e cada vez mais os líderes que tiverem isso vai fazer diferença para conseguir atingir mais objetivos. Outra pergunta que veio aqui, gurias, acho que vocês já comentaram, mas assim, para a gente conseguir aprofundar mais. O destino da loja física, a Fábio falou que ela precisa de experiências, né? Que ela precisa trazer algo diferente para o consumidor, para ele ir ao shopping, estacionar o carro, pagar o estacionamento, assim, é um tempo que hoje as pessoas não têm mais. O que vocês acham que, enfim, esses grandes varejistas vão conseguir trazer de experiência nova para valer a pena a pessoa ir ao shopping, ir a uma loja e não comprar online, que às vezes é o mesmo preço e é muito mais rápido? O que vocês, assim,
creem, assim, o que vocês estão inventando aí para conseguir gerar esse estímulo para o consumidor? O metaverso dentro da loja, né? Não, eu acho assim, não tem pirotecnia, tá? A essência do varejo e do ser humano ainda é socialização, ainda é experimentação. Eu vejo na roupa essa questão do pegar, do tecido, do caimento. Agora, é claro que a loja ela tem que estar muito mais, a gente chama de frictionless, né? Sem atrito. Então, acho que quando a gente conseguir trazer uma jornada, estou visualizando aqui a experiência da Renner, por exemplo, né? Uma jornada de consumo de moda é uma experimentação em si, ela então ela já faz parte, isso já nasceu assim e vai continuar sendo assim, e não vai perder isso, porque as pessoas têm prazer em fazer isso. Elas têm prazer em sair para comer, elas têm prazer em socializar, elas têm prazer em passear. Tira a pandemia do jogo, por mais que elas tenham se fechado, as pessoas foram buscar, elas vão voltar. Talvez não na mesma intensidade, mas elas vão buscar prazer. Eu vejo assim, a moda, e a gente tem muito isso, ela é um prazer. Então, a experiência, não é só moda, estou falando em geral, estou dando um exemplo da Renner, mas as pessoas vão ter prazer de fisicamente nos lugares, elas vão ter prazer também de continuar se relacionando no metaverso, no físico. Eu acho que a brincadeira é como é que você transforma essa experiência ela no ideal, no menos atrito possível, no mais suave. Então, por exemplo, eu não imagino uma loja com caixa no futuro. Eu não vejo isso, né? A gente trabalha muito para isso, para tirar. Mas caixa é um atrito, né? Pagamento é um atrito. A fila? A fila. A fila. Se eu tenho crédito, olha o nervosismo que eu passo. Então, assim, claro que o futuro está mais ligado a isso, a uma experiência mais fluida, mais agradável. Sem contato. Sem contato, você se servindo cada vez mais no ambiente, você estando num lugar, mas vai existir. Experimentação vai ser sempre, né? Ela não deixa de existir, a loja física, o contato da sociedade, o ser humano precisa disso, a humanização veio forte, né? Todo mundo falando, não só de propósito, mas a relação humana, para mim, ela não vai deixar de existir, ela vai mudar. A gente só precisa tentar achar como é que é esse lugar comum, né? Quais são os gatilhos, assim, tudo parte do porquê, tudo parte, né, do qual é o grande objetivo de compra daquele cliente. E passa por várias coisas, né? Falando de Panvel, o primeiro deles é conveniência, né? A Panvel, ela quer estar perto do cliente, né? Pensar qual é a jornada de compra. Eu saio do trabalho, antes de chegar em casa, vou passar numa Panvel, ela está posicionada de tal forma na esquina, né, para que seja no fluxo, para que tenha um bolsão de estacionamento. Acho que é pensar em toda essa jornada e fazer estas entregas, né? Então, dependendo de cada varejo, a gente vai entregar exatamente o que o cliente quer, né? Então, assim, eu não quero esperar mais do que 1 hora para o meu remédio chegar em casa, mas eu também gostaria de passar numa loja antes de chegar em casa. Não o mundo está muito binário, né? As coisas não precisam ser binárias, elas são complementares. Eu posso querer meu medicamento em 1 hora, mas eu também posso querer ali na loja, está tudo certo, e a gente tem que entregar cada vez mais as soluções, né? Guriazinha, aqui para encerrar, para a gente cumprir o horário, mas assim, acho muito relevante perguntar isso. E assim, já que a gente está no Dia Internacional da Mulher, como é que vocês acham que as mulheres influenciam nessa jornada de inovação, transformação e assim, e fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem um olhar diferente. Qual você acha que é o papel da mulher nesse novo momento do varejo? Vamos lá, acho que o papel da mulher é ter essa visão diferente, é olhar com amorosidade, é olhar com paciência, né?
ver o que a pessoa, o que até cada mulher tem de melhor que pode analisar. Não precisa necessariamente estar competindo com os homens. Tem coisas que os homens são melhores que a gente, tá tudo certo, né? Ou pode ser nós aqui, eu posso ser melhor em alguma coisa, vocês são melhores em outras. Enfim, eu acho que é uma questão de a contribuição da mulher é muito mais de acreditar em si, saber que tem muitas coisas boas, saber que pode fazer a diferença no mundo, fazer a diferença nos negócios, fazer a diferença na educação dos filhos, né? Acreditar em si e bora lá e, né? e fazer acontecer. Então, tem uma coisa bem legal que é assim, né? A mulher ela é muito colaborativa e acho que uma das coisas para uma nova forma de trabalho, de adaptação, de tecnologias, de transformação, a colaboração, pelo menos está mudando muito nas empresas, né? Não são mais áreas. As pessoas trabalham super engajadas em fins, em jornadas, em soluções de problemas, né? Antigamente era a área de marketing, a área de tecnologia, a área de recursos humanos. Hoje não é mais isso. Hoje a jornada é como é que eu faço um sistema de pagamento sem atrito. Todo mundo tem que estar lá. Como é que eu faço um cliente usar mais o app? Conteúdo, todo mundo está dentro da jornada, né, do cliente. Então, assim, mudou um pouco. E eu acho que o papel da mulher, ela traz muito esse insight de colaboração, ela consegue agregar as pessoas, ela compete menos, talvez. Não que não tenham mulheres ambiciosas, competitivas, tem, como homem, como tudo, mas eu acho que tem uma visão multitarefa muito boa. A gente tem a maior parte das lideranças são mulheres, gente. Não é só porque é uma empresa de varejo de moda. Talvez isso seja uma grande influência, mas a gente sabe que liderar pessoas é muito competência de mulher. Então, é muito bacana olhar isso. Então, acho que é um papel nosso, né, de ser exemplo e de ajudar, né, as empresas até se transformarem mais e serem mais colaborativas nessa transformação. Gurias, acho que foi uma super aula, a gente conseguiu trazer um pouquinho aqui do que é NRF, o que são os, enfim, os principais, assim, insights de inovação. Agradeço imensamente por terem participado do nosso evento, agradeço o convite do IBF e a nossa live vai ficar disponível no YouTube. Uma boa noite, obrigada. Aprendemos que 1 mais 1 é igual a 2. Simples, certo? Mas o mundo de hoje não é simples assim. Então, o que acontece se olharmos por um novo ângulo? Podemos fazer algo maior? Se combinarmos criatividade humana, paixão e experiência com a melhor tecnologia, podemos ir além. Construindo confiança, hoje e amanhã. Uma comunidade de solvers que se une para criar novas soluções para novos tempos. Essa é a nova equação. A transmissão desta live tem o oferecimento de Razonete Contabilidade Digital, a primeira contabilidade digital do Brasil, e MyDuals Benefícios, gestão de planos de saúde para a sua empresa.